Deixa Deixa eu eu ver ver. aqui. É 47, isso mesmo, porque o dessa 40. semana vai ser o 46 e esse vai ser o 47. Tá bom. Podemos, senhores? Vamos. Então vamos lá. Rafael, só pra você saber, aquele que você gravou já foi ao ar. Ele é um programa adjunto, mas tá no nosso podcast, então se você quiser falar que você tá aqui de novo, não tem problema não, tá? Então vamos lá. Começando com o CaCast, episódio 47. Eu sou o Cauê Martinelli e olha, Davi, vou te dizer uma coisa, essa pandemia tá Freud. E aí, mano? Tudo bem, amigo? Um abraço aí para nossos amigos ouvintes. Cara, senta aí na cadeira, fecha o olho e me conta como era seu relacionamento com sua mãe quando era bebê. Vamos começar no clima, né? Cara, o tema de hoje, hein? Vamos falar daquele velhinho que mudou muita coisa, ou mudou muitas mentes, né? E que ainda muda, que é nosso amigo Influenciou Freud. influenciou uma boa parte dos estudos da sociedade em relação ao comportamento, né, e a gente vai falar muito sobre isso. E para nos ajudar nessa conversa, trouxemos de volta ele que esteve na estreia do nosso programa Uhum. especial Papo Semanal, está de volta, o cunhado do Cauê, o meu cunhado. E aí, Rafael, tudo bom? Isso aqui já está virando nepotismo, né? Isso aqui já Exatamente. está virando nepotismo. Eu acho que caberia um processo aí, né? Mas enfim, faz parte. Bom, obrigado aí, Cauê e Davi, novamente pelo convite, né? Dessa vez para falar sobre esse rapper brasileiro que é extremamente conhecido Mano Brown. no país inteiro. Não, vocês sabem que tem um rapper chamado Freud. Eu não sei se ele leu o Freud verdadeiro, mas que ele tem o nome, ele tem. E a galera conhece mais, mais o rapper do que o nosso tema de hoje, que é o psicanalista, como o Davi falou aí, o Freud, que é um cara que vale a pena a gente conhecer, porque ele explica e não explica muita coisa, mas de qualquer maneira vale a pena a galera acompanhar aí, porque o conteúdo é muito bom. Obrigado aí, Exatamente. Matheus. Não, a E gente que será que agradece. hoje a gente. Não, te Pode. pergunto, será que a gente vai falar só de sexo? Será que o Freud era um cara sexópata, um perverso aí? Cara, vamos descobrir, acho que coisas bem legais aí nesse tema de hoje. É, Vamos será Com quebrar que alguns certeza. prejuízos. Será que Freud era tipo a Disney dos filósofos, onde você vê só coisas subliminares ali, né? A Disney que o diga aí. Mas O enfim, Freud tem um livro chamado Além do Princípio do Prazer. Já pegando o gancho do Davi, poderia falar para a galera que as ideias dele vão muito além do sexo. Então, acompanhe aí, porque ele é um pensador que vai por outros caminhos aí, que não passam pelo sexo somente, né? e é interessante porque fala muito também sobre conflitos com a religião. Tem vários aspectos de Freud que as pessoas ainda hoje discutem porque são pertinentes, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer um apanhado geral do que ele falou, discutir essas coisas e entender um pouco mais desse cara que mudou, de certa maneira, muito de como a sociedade se entende hoje, por assim dizer, né. E eu acho que é por aí, né, Davi? É isso aí, Cauê. A gente vai falar um pouquinho sobre aquele cara que mudou, né? Vamos falar assim, mudou uma. Ou marcou, na verdade, a mudança de pensamento de uma época. E vamos também meio que trocar uma ideia em relação a como isso é importante hoje. E vamos, se as ideias de Freud morreram já com ele, ou se ainda dá para analisar um pouco a sociedade, as pessoas mesmo, né? Com aquelas ideias que ele meio que começou a pensar no momento que, cara, não tinha nada, né? Meio que assim, do nada, o Freud veio a falar de uma questão que é realmente muito real, muito atual. Vamos descobrir hoje o que é isso. Uhum. Exatamente. E ao som do rapper Freud, que comece a nossa conversa sobre o psicanalista e médico Freud. Ai, meu Deus. Eu vou colocar o rapper Freud no programa. Ele fala da religião como um fenômeno, né? Como um fenômeno cultural. A crítica dele é para a religião como um fenômeno cultural como um todo, mas tá, com certeza entra no que o Davi falou aí, não é muito bem isso, a persona não grata, digamos assim, né? Não, interessante porque geralmente a gente tende a como que cara, não gosto dele, então não pode ler nada, não pode tipo pegar conceito nenhum desse cara aí, entendeu? E tem isso, né? E realmente ele fala coisas que são muito da hora. Passa que assim, ele já foi, não sei como seria em português, tipo, etiquetado, uma assim, já.
Ah, tá. marcado, Ele. assim. Isso. Rotulado? Rotulado. Essa é a palavra. Rotulado, Essa é a isso. palavra. Aham. Então, mas, E que etiquetado também estaria correto. Não sei se existe essa palavra, Sim, se as pessoas falam muito essa né? palavra. Mas é uma Mas boa maneira de dizer aí, tá etiquetado, de né? certa maneira. Etiquetado, bastante a é ver com... O etiqueta. Ó, pessoal do marketing vai gostar. o pessoal do marketing. O nosso marketing, que no caso não existe, vai adorar. É, o papo vai ser mais ou menos isso, tá? A gente vai conversar desse jeito, assim, bem de boa. E vamos que vamos. Eu já tô gravando, na verdade, né? Porque eu quero ver se vocês falam alguma coisa absurda, assim, pra eu poder usar contra vocês no futuro. Então eu já começo a gravar antes. Depois dessa, a gente fica até com medo, né? Fica até cagaço Aí, de participar do programa. nossa, o Freud gostava da cocaína, meu Deus, muito viciado, não dá pra falar dele, não. Depois dessa, eu vou ter que reprimir os meus desejos, como diria o Freud. Nossa senhora. Nossa senhora. Reprimir os instintos. Por aí a gente já vê que o negócio vai ser top. Sobre a parte de reprimir instintos, eu tenho muita coisa pra falar, vai ser muito interessante. Quem não tem, né? Quem não tem? Principalmente no contexto de pandemia, cara. Eu É, estava pensando muito nisso, no contexto da pandemia, né? Como o livro do Freud, O Mal-Estar na Civilização, Mal-Estar na Cultura, ele é muito contemporâneo, particularmente pela questão da pandemia, né? Que nos colocou diante de uma necessidade ainda maior de reprimir os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, né? E ele fala muito sobre isso nesse livro aí, claro que de uma maneira. Por isso que eu acho que ele sempre vai ser atual. Que enquanto tiver civilização, vai haver repressão, né? A não ser que a gente se organize de uma outra maneira, a não ser que nós voltemos à Idade das Pedras, né? Ou construamos aí um outro tipo de civilização, enquanto houver sociedade, regras, acordos, né, políticos, sociais, vai ter sofrimento para o indivíduo, né? Porque o indivíduo precisa dar conta de uma série de limites ali que são impostos para ele, né? E o Freud trabalhou bem essa questão de como isso traz sofrimento psíquico para o indivíduo, né? Acho- Ele vai ser sempre atual. Enquanto houver civilização, vai enquanto dar para existirem aproveitar alguma regras, né? coisa. Não tem jeito. Exatamente. Bom, eu vou começar então, já tá gravando? Eu vou começar aqui, tá? Eu vou começar, na verdade, porque, enfim, tá gravando já vou direto, tá gravando. Depois a gente grava a introdução. Gente, para começar esse papo aqui, na verdade, eu queria saber quem é Freud. Porque assim, não, eu tô enchendo o saco, porque eu conversei com vocês, eu fiz um intensivo antes de começar aqui para saber quem é Freud. E a É única coisa. nóis. É nóis. E a única coisa que eu sei, tô enchendo o saco, mas é que a única coisa que eu sei é que ele nasceu na Áustria, que hoje é um território da República Tcheca, né? Tchequia, né? Conhecido como Tchequia. E que ele é o pai da psicanálise. Eu acho que todo mundo meio que tem uma ideia de quem é Freud, sabe a frase Freud explica e sabe que ele é o pai da psicanálise, né? Mas quem foi Freud? Aliás, Rafael, você que é um cara mais voltado para esse lado filosófico aí, eu não sei, não sei se existe um debate em cima disso, mas se Freud se ele chega a ser considerado de fato um filósofo, ou ele Boa ultrapassa um pergunta. pouco essa barreira, porque, né, a gente pensa em filósofo no campo, sei lá, um Platão, um Sim. Aristóteles, mas tem muita. Kant, né? Um filósofo moderno. Exato. E é interessante, Cauê, porque falando disso, que precisamente que você está falando, eu escutei um documentário, eu assisti, na verdade, ele falava que assim, que Freud, hoje em dia, era uma crítica, né, a Freud. Hoje não era, os aportes que ele fez não foi mais do mundo científico, cientista, mas sim Hum. do mundo da filosofia. E é interessante, né, porque você pensa, psicoanálise, uma ciência, né, o cara era médico também, estudou um pouco Isso. aí a neurociência e tal, mas aí a crítica era, o cara aportou mais para o mundo da filosofia que para o mundo da ciência, porque hoje tem Uhum. muitas outras é, tipos de terapias, enfim, que tem a ver com o mundo da psicoanálise e a psicologia, mas isso é legal, né, porque acabam vendo a Freud como um filósofo mais que ele cientista, né, Com enfim. certeza. Não, acho que é bem isso que vocês falaram mesmo. Ele é recebido mais como um filósofo, como um pensador, do que propriamente como um cientista, né? Apesar de que de formação ele tem a formação de médico,
Então, Uhum. ele tem um embasamento científico, né? Ele estudava, ele trabalhava em clínica, então ele atendia pacientes. Essa experiência no consultório é que foi servindo de base para que ele desenvolvesse as ideias dele. Mas, de fato, se você analisar algumas obras, né? Se você ler alguns textos, você percebe que ele é muito mais filosófico, especulativo, teórico, do que propriamente um cara da ciência ali que vai falar de aspectos que são, digamos assim, preto no branco, né? Que não dão muita margem para argumentação, para questionamento. O próprio complexo de Édipo não é uma coisa provada cientificamente, né? Que é uma coisa que todo mundo conhece do Freud, o complexo de Édipo, né? Que o garoto ali na infância tem uma relação meio conturbada com o pai, porque para o Freud todos os nossos desejos iniciais têm uma conotação sexual, né? Tem uma conotação sexual. Então, ele parte do pressuposto de que o menino, ele identifica na mãe um objeto sexual. E o pai, ele identifica nesse primeiro momento como um adversário, digamos assim, né? Como alguém que está no caminho ali entre o afeto que o menino tem pela mãe. E aí vai desenvolver a ideia do complexo de Édipo, que o menino vai identificar, vai ter uma relação, digamos assim, num primeiro momento meio aversiva em relação ao pai e uma relação de maior proximidade com a mãe. Isso vai mudando ao longo do desenvolvimento da criança, né? Mas num primeiro momento é isso. Por É isso que no senso comum. interessante. Ah, desculpa aí, Rafael, mas tem Não, muito a vai ver com o lá. que você está falando. Que você falou do sexo, né? Daquele impulso, talvez sexual que sente esse bebê com a mãe, já no Uhum. caso do homem, né? E vê, por exemplo, no pai o inimigo, enfim. Mas é interessante que você falou a parte sexual e já tem muitas pessoas, porque eu escutei, que falam, nossa, Freud só fala do sexo, o cara era um pervertido. Como uma criança vai sentir desejo sexual pela mãe, entendeu? Mas Uhum. se você que já leu bastante Freud, como poder, tipo, se você tem que explicar a uma pessoa que tem esse pensamento, tipo, Freud não, porque o cara só fala de sexo e perversão. Tipo, como Uhum. você explica essa questão para essa pessoa? Porque realmente eu não acho que Freud falou, nossa, a criança é pervertida porque deseja mais. Não, tem todo um transformo, uma explicação aí, né? Com certeza. Não, excelente pergunta, Davi. Na verdade, inclusive, eu acho que essa questão da sexualidade, o fato de que muitas pessoas associam tudo que o Freud falou à questão da sexualidade, eu acho que primeiro, é o que você falou, é uma visão meio superficial. E o que eu acho, particularmente, pelo que eu leio, é que as ideias dele vão muito além dessa questão do sexo. Eu, particularmente, nem acho essa questão o ponto mais interessante dele. Eu acho que isso é, tipo, secundário, terciário, essa questão, né? Eu acho que ele aborda essa relação por exemplo, o que eu acho muito mais interessante no Freud, no primeiro momento, é como ele fala que, porque, tipo assim, até o Freud, antes do Freud, a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental, era muito assim, a razão científica, né, que surge lá surge já com Platão, com Aristóteles, com Sócrates, mas que tem o seu apogeu ali na modernidade, a razão era um senhor absoluto. Ninguém questionava a autonomia da razão. O Descartes lá com seu famoso penso, logo existo, Sim. o próprio Kant, que é um filósofo por excelência, que representa a modernidade por excelência, é um cara que dá um valor gigantesco para a racionalidade. E o Freud, ele é um cara que, assim, ele não foi o primeiro cara a falar sobre o inconsciente. Mas, digamos, o Schopenhauer, o Nietzsche já falavam muito sobre isso. Mas, digamos que ele é o cara que ficou com os méritos da ideia, né? E ele sistematizou essa ideia. Tanto que ele tem uma frase que eu acho lapidar, assim, que é muito interessante, que ele fala que o eu não é senhor na sua própria casa. O que ele quer dizer com isso? A nossa razão, ela está submetida aos nossos instintos, aos nossos desejos, impulsos, a todo esse universo que está no nosso inconsciente, né? E isso não necessariamente tem a ver só com sexo, entendeu? Eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão muito limitada do autor. Às vezes você pode excluir alguns aspectos negativos do autor e entender que o pensamento dele vai muito além disso, né? Então, instintos, desejos, pulsões, sentimentos não necessariamente tem a ver só com sexo. Mas a ideia é muito interessante, né? A ideia de que você tem uma instância como o inconsciente que ultrapassa os poderes da razão, eu acho que é uma das ideias mais inovadoras que o Freud
desenvolveu ao longo da história. Ele se diferencia dos outros filósofos também, e aí a gente está considerando aqui um lado mais filosófico dele, né? No sentido de pessimismo também, porque quando ele fala muito dessa questão instintiva, me remete muito à questão de pessimismo, sabe? Como quem diz Uhum, assim, nós somos influenciados pelo nosso inconsciente, logo uhum, não temos total domínio sobre a nossa razão, e é isso, somos o que somos enfim, e continuamos lutando contra os nossos instintos. É sempre, para mim, me traz uma visão pessimista, mas também você pode olhar do outro lado que é, estamos lutando contra os nossos instintos, logo podemos, quem sabe, vencê-los ou lidar com eles, e aí é uma visão que talvez possa ser otimista. Mas eu não sei, eu lembro de alguns filósofos, de repente Platão, não sei se é exatamente isso, mas eu lembro de alguns que eu estudei, e eles tinham muito essa conotação, assim, de transformação, de um ser humano em busca, parece que de algo melhor, e Freud não me parece ser muito isso, entendeu? Parece até ser uma coisa especulativa no sentido das teorias dele, uhum. mas ao mesmo tempo mais calcado numa realidade, entendeu? Sei lá, posso estar viajando É. aqui, mas enfim, não sou um leigo, É, né, no assunto. eu quero viajar junto com você, amigo. Ai, meu Deus do céu. Segura aí. É, não, falando dessa questão de filosofia e tal, eu vejo esse período da história que eu falava, Rafael, tipo, o ser humano questionando muita coisa da realidade, né? Relações sociais, já vem muito antes, né? Questão de é, até o universo mesmo, natureza, enfim. O Freud vem a questionar o ser humano mesmo, entendeu? Tipo, o cara que questiona tem que ser questionado, porque o que ele pensa, o que ele faz, o que ele fala, tem também uma construção, e ele vem falar assim, inconsciente, né? E eu acho muito Uhum. interessante, porque essa base do pensamento crítico é muito legal para muita coisa. Por exemplo, para o jornalismo é fundamental, cara. Você tem que realmente Total. tem que ter um olhar crítico para as coisas. E você chega um Certeza. momento que você, cara, eu tenho que me questionar também o que eu estou falando, por que que eu estou falando isso. Aí vem, Uhum. né, aquela conversa no primeiro ano do jornalismo, né, tipo, cara, não existe a neutralidade, Não tudo existe é subjetivo. imparcialidade, é. É, Isso. tem um viés, E Esqueçam. aí sempre tem você um fica viés. chateado, né? Mas Ô, eu acho isso Davi, legal. e você Sim. falou do negócio do primeiro ano de faculdade. No primeiro ano de faculdade de jornalismo também tem um negócio assim: olha, você jornalista, você não vai mudar o mundo, entendeu? O cara que chega e fala, Uhum. eu vou ser independente, hoje ainda mais, né? Porque tem blog, a gente, por exemplo, tá num espaço independente, que é o nosso podcast. Então, ele chega com ideias e ele tem que se limitar, vamos dizer assim, a regras de empresas, porque o cara ele vai trabalhar. Não é todo jornalista que tem o próprio negócio. A maior parte dos jornalistas são empregados por conglomerados de empresas que ganham dinheiro com a notícia. Então o cara ele se prende a uma linha editorial e ele tem que lutar muitas vezes contra um lado ideológico dele, contra o eu dele, para poder trabalhar de acordo com os interesses daquela empresa, né? Enfim, a gente viajou pra caramba, mas é por Não, aí. não, mas aí tem aquela dinâmica, né? Aí Rafael vai falar melhor, tipo, aquele id, né? E superego. Sim, tem. O ego, É, o Eu id quero e o falar super-eu. isso, mas não Sim, posso falar isso. é. é isso O id é aí. o famoso um dia de fúria. O id é o consciente. Vou falar sobre isso, mas só eu acho muito interessante também o comentário que o Cauê fez, porque essa é uma visão de senso comum que tem sobre o Freud. Do tipo assim, o Freud colocou a razão no seu lugar e disse que tudo é instinto, é desejo, é pulsão. Logo, nós não temos nenhum controle, então o cara é um defensor do caos, né? É uma espécie de Schopenhauer com diploma. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Ele não é um pessimista. Essa visão de senso comum ficou cristalizada, mas na verdade aí entra a parte do médico, né? O Freud ele não acreditava em cura, mas ele acreditava que você poderia, por exemplo, para fazer uma analogia, sei lá, furou o pneu do carro, você conserta o pneu para ele andar mais alguns quilômetros, certo? Ele pode até furar depois de novo, mas pelo menos você conseguiu andar alguns quilômetros até que o problema não aparecesse. Então, tipo assim, o Freud ele acredita que é possível intervenções específicas para que a gente administre um pouco melhor todo esses instintos, esses desejos que muitas vezes ultrapassam o poder da nossa razão. Então, ele não é um destruidor da razão. Ele acha que sim, a razão deve ser utilizada para a gente administrar todo esse universo visceral que habita em nós, né?
o que ele fala é um olhar, o que ele traz é um olhar muito pragmático. Olha, eu acredito que a razão deva fazer isso, mas isso traz problemas e muitas vezes a razão não vai ser eficiente nesse processo. Muitas vezes ela vai perder o jogo, né? Mas isso não significa que ele defenda, pô, façam o que quiser, porque isso seria defender a barbárie, né? E não é essa a perspectiva do Freud. Ele não é um defensor da barbárie. Ele é um cara que aí eu acho que o contexto que ele está explica muito as ideias dele. Ele é um cara que acredita na razão. Apesar de colocar os limites da razão, ele é um cara que está inserido no século XX e que, como todos aqueles pensadores da época, Augusto Comte, na sociologia, entre outros, ele também tem uma expectativa na ciência, na racionalidade humana. Mas ele identifica que há um dilema aí, né? Há uma disputa entre essa instância racional e uma instância instintiva que até então era completamente ignorada pelos pensadores que precederam ele, digamos assim. Mas ele não é Ele, um pessimista. Ele não é pelo menos nesse sentido, né? De que não tem nada o que fazer e dane-se. Não, ele fala como um médico que acredita em intervenções específicas em determinados momentos, Eu né? acho que ele faz mais um diagnóstico, né? Vamos dizer assim. Exatamente, um diagnóstico. Eu acho que aí ele fala ele, como médico. Uhum. não, aí ele fala, o Rafael, você conhece mais a história, né, como professor de, também, ele fala assim que já os colegas dele, os cientistas da época, já falavam do inconsciente, porque ele descobriu a maneira de estudá-lo. Aí eu achei Isso. interessante, né, porque na época o cara foi muito resistido. Imagina um cara que Uhum. vem falar do nada, que a gente está reprimindo o tempo todo, que tem essa questão, né, sexual que Com a gente certeza. puxou no começo, uma Uhum. relação de criança com os pais, acho que caiu a internet. Não, é só Travou, travou sua travou. cara. Tem um Ah, meme tá. aí, temos um meme aí, tem um meme, Cauê. Com certeza, esse print vai rodar, vai virar uma figurinha. Então, mas tá Vai certo. Aí. viralizar mais do que o padre Marcelo Rossi com seus músculos. Ah, aí é foda, né? Ai, ai. E a gente fez um podcast sobre vida fitness. Devia ter trazido o Padre Devia ter Marcelo Nossa, Rossi. trazido seria o muito novo da hora. Maromba. Ia bombar. Ia bombar. O Davi tava falando negócio do Freud aí. Ele até mandou pra mim uma entrevista que ele deu pra BBC. Eu vou deixar o link aqui no podcast, porque aí o pessoal pode ver, porque tem a legenda. Mas eu Uhum. achei interessante, porque ele fala sobre isso. Ele fala, muitos foram contra mim, não sei o quê, me perseguiram e tudo mais. Mas no final das contas eu fui bem sucedido. E hoje eu tenho discípulos e pessoas que seguem as minhas ideias. Eu achei isso interessante, né? Porque o cara realmente foi perseguido. Até o Davi colocou aqui, eu não sei muito bem exatamente como funcionou, mas houve até uma perseguição por parte do nazismo, né? Uma questão. Sim, ele era judeu, né, gente? Ele era judeu, Ah, né? é, Ele era um cara, exato. ele era judeu, então ele teve problemas, inclusive, com essa origem judaica. Ele não era um judeu, digamos assim, praticante, para fazer a Longe analogia, disso, na verdade, né? longe, exatamente. Mas ele não renegava as origens judaicas. Muito pelo contrário, ele fazia questão de reconhecer que ele era de uma família de origem judaica, né? Mas ele não era praticante, né? Ele não era religioso no sentido mais estrito, muito longe disso. Mas aí eu acho que é interessante falar do que o Davi sugeriu aí, da questão do id, do ego e do superego, ou supereu, né? Que são as instâncias, digamos assim, da psique humana, né? Que o Freud trabalha com essas três noções da psique humana. O id, o ego e o superego, ou supereu, que eu acho uma sacada fenomenal dele também. Esse cara é realmente... Eu sou fã dele, eu acho ele muito bom. Ele é muito, muito interessante. Já vemos Mas que a imparcialidade não existe aqui. Só queria dizer não isso. existe. Eu estou movido pelos meus afetos nesse momento, Ó, não pela minha razão. Estou falando o pelos afetos, não pela importante razão. é, o importante é ser sincero com as pessoas. É que as pessoas Exatamente. saibam que, cara, eu penso assim, né? A É diferença é isso das aí. pessoas que falam, não, eu sou neutral, eu sou objetivo, eu falo a verdade. Mentira, eu falo, não. Não existe. É Ninguém o que fala. vocês falaram. É. Não existe 100% de neutralidade, né? Porque no final das contas, a gente todo mundo tem o seu viés, né? Mas aí, Aí enfim. puxando Hum, esse assunto, Rafael, aí ele, uma das frases do Freud é que o ser humano é um animal em conflito. E aí eu exato. penso, né, tipo, aí Freud vem a complicar nossa existência, mano. Como assim que eu o tempo todo estou Hum. lutando com um impulso, né? Mas Uhum. dentro de mim também tem outro eu, né, que fala, não, cara, não faz isso, não faz, não faz. E outro eu que tenta equilibrar esse impulso e esse outro eu que está que brigando com o impulso.
Aí, cara, então Exato. tem sentido. O ser humano é um É. animal conflito. Freud é o Porque roteirista daquele filme Divertidamente, aquela animação lá que tem um monte de bichinho na cabeça. É Freud. Foi Freud que Com roteirizou, entendeu? certeza, Com certeza. com Desculpa, Rafael, vai certeza. lá. não é, o que ele fala, eu acho que faz muito sentido. Ele fala isso no Mal-Estar na Cultura, né? Mal-Estar na Civilização. Ele fala que, por exemplo, quando a gente começa a conviver em sociedade, isso a gente vê o tempo todo, né? A gente percebe que, bom, existem regras, existem coisas que você não pode fazer, né? Rapidamente a gente se depara com um monte de não, né? Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode, é errado, certo? Nós nos deparamos com essas regras, com essas leis, seja de que forma isso aparece, aparece no convívio social. E aí o que o Freud fala é que nós internalizamos essa instância repressora dentro de nós. E é isso que ele chama de supereu, ou superego, né? Então, o superego é aquela instância que a gente internaliza na nossa própria mente e que fala pra gente, não faça essa merda, porque isso que você vai fazer é errado e você não deve fazer isso, porque senão você vai sentir uma culpa do cacete que não vai te deixar dormir. Então, controle aí esses instintos aí que estão no seu id, né? Porque o id é o inconsciente para ele, né? A instância mais, digamos assim, que está a nível do corpo, né? E o superego seria essa instância de repressão, né? E a instância intermediária que ele chama é o ego. O ego, ele fala que a criança começa a desenvolver isso com o desenrolar da vida dela e basicamente é o princípio de realidade, né? É quando a gente começa a perceber que nós não somos o centro do universo. Existe um outro fora de nós e a partir daí a gente vai se adaptando ao contexto. Então, a ideia do Freud é de que, assim, na infância, a criança não tem essa noção de divisão. É como ela entende o mundo como uma extensão do seu corpo, né? Ela é extremamente narcísica. E aí o conceito de narcisismo também, eu acho que a gente pode discutir daqui a pouco, porque é uma das outras sacadas geniais que eu acho que o Freud tem. Mas nesse momento a criança não faz a distinção entre o que é ela e o que é o mundo, né? A partir do seu desenvolvimento intelectual é que ela vai desenvolver um ego que vai ser responsável por falar, opa, eu sou isso aqui, mas existe uma realidade que não sou eu, que é um outro, né? E a partir daí ela vai se desenvolvendo de Oh, uma outra maneira. uma questão engraçada, Cauê, o Rafael, né? O cara, eu dando um exemplo do cara, que sou homem, né? Aí falando para namorado ou para esposa, nossa, você é igual que minha mãe, mano. Aí isso é uma frase É. também, tipo, faz questão de falar isso, né? Parece que uma pessoa procura, né? No caso do homem, por exemplo, uma mulher que seja parecida à sua mãe. E tem essa questão que você falou, né? No começo, essa atração que essa criança sente pela mãe, esse impulso sexual, né? Uhum. E aí é uma situação do dia a dia, né? Até uma piada, tipo, você é igual que minha mãe. Uhum. É, eu Mas não é acho um a assunto que eu queria Luana trazer. parecida com a minha mãe. Eu acho a Luana bem diferente da minha mãe. Sinceramente, Há Já é uma exceções, há coisa, então. exceções. há Há exceções. exceções, há exceções, né? Isso aí, se o Freud falou, eu sinto lhe dizer que ele estava A exceção equivocadíssimo. confirma a regra. A exceção A confirma a exceção regra. confirma a regra. Ah, tá. Sei. Não tem essa não. Agora você falou do negócio do narcisismo aí, porque Freud ele Uhum. fala muito sobre isso. Esse conceito de narcisismo, apesar que Narciso é uma questão acho que até meio mitológica, né? Chega a ser um Sim, é daí aspecto que até ele toma. mas é daí que ele toma, né? Não é um conceito necessariamente inventado por ele, mas explorado por Não, ele. não. É isso? O conceito de narcisismo ele tem várias nuances, né? Mas o Freud trabalha uma dessas nuances também. E aí eu achei, quando você passou para minha pauta, eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando em relacionar Freud com o contexto contemporâneo, né? E aí eu consegui ver vários elos aí que eu acho que a gente pode conversar, né? Um deles é a questão do narcisismo. O Você vai falar que do que ele Bolsonaro, né? Daqui a pouco, daqui a pouco. Se tiver tempo, cara, se tiver tempo, eu vou falar. Se tiver tempo, Aí, sim. aí Se o tiver cara pega um tempo, monte sim. de livros aí, pô. É. Se Não, tiver tempo, com certeza. só para contextualizar, eu tô falando isso porque, né, tem uma discussão muito forte em cima de um narcisismo por parte do nosso presidente, né, do Bolsonaro. Que eu não acho que é uma coisa Uhum. particular dele, acho que outros políticos, muitos políticos, na verdade, têm isso, só demonstram de uma maneira diferente, né? Na verdade, eu acho que o Rafael vai explorar um pouco mais isso, mas nós, de uma maneira geral, temos essa questão narcisista, né, Todo naturalmente, mundo né? tem. Mas o que Sim, você com tava falando certeza. aí?
Não, eu ia só. O que eu acho legal na ideia do narcisismo, ele faz uma divisão, né? Então, ele fala que nós temos um narcisismo primário e um narcisismo secundário. O narcisismo primário, basicamente, é quando a criança nasce, ela acha que ela é o centro do universo. Daí vem um pouco do que o Cauê falou, né? O Bolsonaro achar que ele é se autovalorizar e todas as pessoas, no final das contas, têm essa tendência a se autovalorizar. Uhum. Então, esse narcisismo primário é o que nasce com todo ser humano princípio, né? E o Freud dá isso como um dado, como um elemento dado. Mas aí o que eu acho muito legal para pensar no contemporâneo é o que ele fala um pouco depois, né? Porque o que ele diz? Nesse momento do narcisismo primário, a libido, ela está o tempo todo voltada para si. A libido a gente pode traduzir de uma maneira meio vulgar aqui como uma pulsão que existe na gente que vai em busca de uma satisfação, vamos colocar dessa maneira, né? Então, Perfeito. nesse momento aí, o narcisismo primário está todo voltado para o eu, tudo voltado para o eu. Mas aí a criança vai crescendo e vai percebendo que existe um outro e vai direcionando a libido para objetos, né? Então, o objeto, como o Davi falou ali, a princípio vai ser a mãe, que é o primeiro objeto com quem a criança vai ter um contato, né? Então, ela vai desenvolvendo uma relação libidinosa com a mãe, a princípio, né? Com o primeiro objeto, para usar o termo que o Freud usa. E aí ele fala do narcisismo secundário, que é uma outra etapa. E aí eu acho muito interessante a ideia, porque o que é o narcisismo secundário? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Vocês vão poder falar para mim aí um pouco também. A gente começa a desenvolver, a direcionar a nossa libido para objetos. Mas aí você toma um pé na bunda. Você percebe que o objeto não vai muito com a tua cara, né? E aí vem a frustração. Vem a frustração, vem aquela sensação de, putz, eu sou um merda, né? O É, objeto não me correspondeu. você resumiu a adolescência. É, Basicamente isso. exatamente. E aí ele fala que isso gera um efeito, né, cara? Porque o que o eu faz? Ele entende que ele precisa se autopreservar. Ele fica com medo de frustrações posteriores por conta de alguma experiência negativa que ele teve com um objeto. E eu acho isso muito interessante, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, essa geração Z, né, como é chamada, ela é uma geração que tem um medo enorme de se envolver afetivamente com as pessoas, né, cara? Existem inúmeras reportagens, artigos que indicam que as pessoas não querem se relacionar por medo. É muito mais confortável as pessoas ficarem ali se autovalorizando nas redes sociais, se autoprotegendo, do que se envolver numa relação que pode, por alguma razão, gerar uma frustração, né? Um sentimento de mal-estar ali que as pessoas querem evitar. E Então, a gente é extremamente narcisista nesse puxa sentido do aí. controle também, né? Uma relação com Exatamente. outra pessoa é uma coisa que você não tem controle. Isso. É, Tipo, meio que abrindo parênteses nessa conversa, tem muito disso, né? Tipo, não consigo controlar essa pessoa, vou tentar dominá-la. E aí exatamente. também é uma outra questão, né? Outro tema. Mas isso que você falou tem muito sentido, né? Porque esse medo a não ter controle da situação é uma coisa muito real. Exatamente. E eu acho que a nossa sociedade, nesse sentido, é extremamente narcisista, nesse sentido aí que o Freud trabalha, o narcisismo secundário, né? As pessoas procuram a satisfação somente em si, por medo do que o Davi falou, da falta de controle que existe quando você se relaciona com outras pessoas, né? Por medo da frustração, por medo do desencanto, enfim. Eu estava até vendo, cara, eu não sei se vocês devem se lembrar, algum tempo atrás eu lembro que eu vi uma reportagem da sociedade japonesa, que os caras lá começaram a desenvolver relações amorosas pelo aplicativo, com bonecas artificiais, uma Já coisa vi maluca, isso. velho. Já viu? Já vi isso. E é uma coisa séria, porque há pesquisas que indicam que, primeiro, que a taxa de natalidade ela já é baixa, né? E Uhum. aí os caras começam a identificar que os japoneses têm cada vez menos filhos e cada vez menos os jovens, isso os jovens, né? Os jovens japoneses, cada vez se envolvem menos com mulheres reais, pelo medo, porque são extremamente inseguros, têm medo de se relacionar com outros e passar por algum sofrimento e tal. Então, Isso não é um problema do Latinoamérica, né? Aqui tá de pode boa. ser, pode ser, pode ser. Ainda não, né? Ainda Ainda não, não. ainda não. Ah, mas dentro Mas, desse princípio aí que o Rafael comentou, eu vejo uma relação. Aí eu talvez eu fuja até um pouco do Freud, né? Mas eu vejo uma relação muito forte com a questão da nossa sociedade, cara, a brasileira especificamente, porque a sociedade brasileira reprime uma série de questões, no sentido assim.
a sociedade brasileira vive sempre com medo dos riscos, tá? E aí eu não tô entrando no mérito do relacionamento, eu tô entrando no mérito, por exemplo, você pega a maior parte da nossa sociedade é uma sociedade pobre. Existe uma Uhum. desigualdade muito grande, né? Até recentemente eu vi que aumentou o número de pessoas que estão passando fome no país e aumentou a riqueza das pessoas que já eram ricas no nosso país. Então esse é o Brasil da pandemia, né? E aí, quando a Uhum. gente analisa isso, o que que você ouve sempre? Ouvia, hoje menos, mas ouvia dos pais. Vai não sei o quê, faz a faculdade, consegue um emprego bom. Antigamente até falava-se muito em trabalhar em fábricas, né? Em indústria, porque era o que trazia uma maior segurança para os trabalhadores. Vai lá, compra a sua casa e pronto, a sua vida tá ganha, tá garantido e não sei o quê. E essa questão de você sair, hoje em dia essa geração, a nossa geração tem muito isso. Cara, vou me arriscar mais, nesse sentido especificamente. Pô, eu quero ter um emprego que satisfaça os meus desejos, então, eu vou fazer isso. E essa questão no Brasil, num país que é totalmente desigual economicamente, socialmente falando, você correr riscos é uma questão complicada. Então, você reprime muito do que você poderia fazer. Você reprime muito das suas ações. Você reprime muito de coisas que você poderia fazer, poderia agregar valor à sua vida, agregar valor, sei lá, cultural, valor econômico e o que seja, mas a gente reprime isso com medo, de repente, de correr um risco desnecessário e às vezes a gente até corre esse risco e a gente para. Opa, não, espera aí, é melhor eu parar aqui, porque senão eu posso me prejudicar. E, por exemplo, um exemplo simples, eu não vou tentar um outro emprego, eu vou ficar nesse porque aí eu tô seguro, entendeu? Uhum. Então eu acho Uhum. que em sociedades mais desiguais, talvez isso seja presente, não no sentido de se relacionar, mas no sentido de se arriscar em outros aspectos, entendeu? Não sei se tem uma Com relação É, certeza. também. o medo ao fracasso é muito forte nossa sociedade de hoje. Essa necessidade de você ter sucesso na vida, de alcançar o êxito, é uma demanda constante, que Ainda você mais na nasce já com pandemia, né? essa. Então, você nasce já com a dívida de alcançar o êxito para seus pais, para quem paga seus estudos e tal. Aí, cara, isso vai crescendo, vai crescendo. Aí você não vai conquistando esse êxito que a sociedade espera de você, e a frustração é grande, né? E tem muito a ver com isso que você está falando, esse medo a fracassar. E esse é um medo latente o tempo todo, né, nas pessoas. E aí você chega no final dos seus dias, né, de vida de idoso, enfim, aí você, tipo, olha para trás, cara, aí você faz uma análise da sua vida, mas tem essa demanda constante do êxito, né, do sucesso na vida. Essa é uma realidade. Como é que você vai chegar para o seu pai e falar, eu sou professor de filosofia? Ele fala, hã? Isso serve para quê? Hã. E vai, e vai comer o quê com isso, né? Tipo, Ele vai tem perguntar se você tá feijão, fumando arroz. maconha também, ele vai perguntar provavelmente. Eu já sei uma história dessa aí, mas não do Rafael, mas vamos Ah, deixar tá, que para susto! De outros. um outro dia. Mas poderia ser, talvez. Mas eu queria pegar um gancho no que o Davi falou um pouco antes. É um outro conceito do Freud, né? Que eu acho também fenomenal, cara. Você falou em determinado momento que a gente não tem controle, né? A respeito das coisas e as pessoas têm essa necessidade de ter controle. E para o Freud, a gente tem a palavra que ele usa, eu acho que não poderia ser melhor para definir a condição humana, né? Ele fala que nós somos desamparados. O ser humano é desamparado. O que é isso? Da perspectiva do Freud, no caso, né? A nossa condição de ser humano é uma condição de desamparo, ou seja, a gente não tem controle sobre o nosso corpo, porque ele envelhece até desfalecer, né? Chega até da game over. A gente Aham. não tem controle da natureza, porque a gente tá vendo isso agora, inclusive, nesse momento, a gente não controla todas as variáveis da natureza, e a gente não tem controle das próprias relações sociais nas quais a gente se envolve, que dependem dos outros, né? Então, a gente tem uma condição de desamparo. Para ele, essa condição de desamparo, um pensamento dele lá no Futuro de uma Ilusão, é o que leva as pessoas a buscar uma proteção que ele vai identificar através da figura de Deus, né? Para ele, Deus é, digamos assim, um sintoma do nosso medo dessa situação de desamparo, dessa falta de sentido que a vida tem e que faz com que a gente, como um ser covarde, busque algum tipo de muleta existencial para a gente se agarrar ali, para dar um suporte para a gente, né? Eu acho muito atual essa ideia do desamparo, porque eu não sei se vocês viram, mas eu estava dando uma olhada esses dias
que as próprias variantes neopentecostais têm crescido muito nos últimos anos, né? Tem havido um retorno da busca por religião, porque eu acho que a gente vive acho não, né? Isso aí é um fato. A gente vive o que as pessoas chamam de uma era do niilismo, né? Do esvaziamento de sentido. A gente teve durante muito tempo a expectativa de que a religião ia resolver todos os problemas da humanidade, chegou a ciência e mostrou e tirou a religião do campo, né? Isso com a modernidade. A ciência também, que durante muito tempo ficou como uma possibilidade de redenção, já mostrou que ela tem a sua faceta, Tem a sua limitação, né? tem a sua faceta perigosa também, né? No Sim, século total. XX, no século XX a gente viu a ciência sendo usada para carnificina, né? Campos de concentração e tal. E algumas pessoas, possivelmente mais ingênuas, acreditavam que a política poderia ser uma redenção para essa condição de desamparo, e viram que também não dá certo, porque hoje a Esses são democracia ingênuos. liberal está em crise, né? A Uhum. democracia liberal está em crise no mundo, né? E aí tem rolado um retorno à busca pelas religiões, né? Por conta desse esvaziamento de sentido e, na minha opinião, por conta disso que o Freud fala, dessa condição humana de desamparo. O ser humano vive sem tudo, menos sem um porquê, né? Menos sem um Ô, sentido. Rafael, e eu acho Então, que acho que é muito corrobora, atual. eu acho que corrobora no sentido que a gente percebe, cara, que em países subdesenvolvidos, países mais pobres, a religião é muito mais presente, né? Eu sou uma pessoa, obviamente, eu sou um religioso, mas assim, e no meu caso não é nesse sentido, e como a gente já até brincou, não sei se isso vai entrar na gravação, mas conforme a gente já brincou, toda regra tem a sua exceção, né? Mas e é uma visão dele, é uma maneira dele enxergar as coisas, é um estudo dele. Mas é interessante que, de alguma maneira, a gente percebe que em culturas, ah, mais pobres, né, em países mais pobres, a busca por religião, a busca por um sentido é muito maior. Eu acho que tem um apelo ainda maior para o cristianismo, porque Jesus era pobre, né? Então, Uhum, tem muito isso, a promessa de algo que você vai receber lá na frente. Então você olha para sua desgraça agora e pensa: vale a pena, porque eu tô desgraçado agora, mas no futuro eu vou ter a minha redenção assim como Cristo teve a dele, né? Mas quando a gente fala uhum, quando você estava falando de Freud, também me remeteu a alguns princípios cristãos. É engraçado isso, né, cara? Porque a religião tem uma versão a Freud e Freud tem uma versão à religião, né? E aí eu tô uhum, pegando mais o aspecto do cristianismo, que é o que eu tenho mais proximidade. Não tô entrando no mérito do islamismo e de outras religiões. Me perdoe, ouvinte, se você é um muçulmano de uhum, outra religião e não se identifica com essa descrição que eu fiz. Mas quando você analisa que ele fala sobre a nossa luta, né, contra o inconsciente, por assim dizer, a nossa luta contra os desejos, Jesus Cristo fala isso, né? Ele fala no sentido assim: abandone o seu eu e não seja mais como você era, mas como Cristo é, né? Na verdade, se eu não me engano, Paulo fala isso. Então, a uhum, Bíblia traz muito esse aspecto do pecado, onde o homem tem uhum, que lutar contra o próprio eu, contra o pecado, que todo momento quer. Paulo fala, né? O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Então, Freud corrobora com esse tipo de pensamento, logicamente, não é o intuito dele, eu sei disso. É igual a pessoa fala assim: "Ah, Jesus era socialista", porque, são uhum, estudos diferentes, são coisas diferentes, épocas diferentes, não necessariamente se aplica, uhum. mas a gente pode fazer uma alusão, e eu não tô falando que Jesus é socialista, viu, gente. Quem fala isso é o Davi. Tô brincando, viu, Davi? Você já falou, você já falou, você já Tá falou. Você gravado! já falou, Tá gravado. já falou. Não, Não, puxando esse ô assunto, Davi, Cauê. rapidão, só falar um negócio aqui. O cara tá me acusando de falar que Jesus é socialista, aí eu fiz uma relação com o Freud aqui, eu vou ser excomungado. Não, já é. Vai se preparando para montar uma nova religião aí. É, mas é interessante, né? Porque a religião fala desse conflito, né? Do homem pecador com o homem espiritual, a natureza do homem, aí, como o Cauê falou. E realmente a religião, numa outra sintonia, né? Meio que também planteia esse homem em conflito, como o Freud planteia. Por quê? Porque aí o cara que tem que acredita em Deus, né? Que tem uma religião, cara, ele pensa, cara, isso é pecado, eu não vou fazer porque é pecado. Aí o cara faz, nossa, eu pequei, nossa, minha culpa. Seria como uma outra explicação desse conflito, porque aí o Freud fala que o super eu, né? Porque todo, Isso. né, mas super eu que fala, cara, não faz. Aí pra gente que eu também sou cristão, seria como o Espírito Santo que fala, cara, não faz. É. E a natureza humana, que seria o eu, né? É o Fala, faz. capetinha, é o capetinha que fica no É, ombro do lado.
Então, Sempre tem. tipo, a comparação, assim, que longe, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no que planteia nesse conflito do homem, cara, são coisas que estão meio que aí Verdade. perto, né, uma da outra, né? No Isso conflito do homem. e só complementando, até o Rafael me deu de aniversário uma vez o livro Amor para Corajosa, se não me engano, do Pondé. E eu não sei se inspirado nisso, mas ele traz um aspecto, e aí tanto pro lado, pode ser do cristão ou não, e aí eu acho que meio que tanto faz, porque é uma questão socialmente já estabelecida, que é a questão do casamento. O casamento entre duas pessoas, né? Seja de sexo diferente, e hoje fala-se muito da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E aí, o que eu acho interessante é que existe aquela questão, não pode adulterar. Isso é um mandamento bíblico. Mas moralmente falando, na nossa sociedade existe essa concepção. A partir do momento que você está casado, você não pode se relacionar com outras pessoas. E o Pondé fala muito dessa luta contra o instinto, contra essa questão de Uhum. você lutar contra os teus instintos biológicos, né? Obviamente, aquela questão de você querer se relacionar sexualmente com diferentes pessoas, mas você corajosamente, né? E entra a questão do amor para corajosos, você corajosamente opta por constituir uma família, por amar uma única pessoa e se relacionar unicamente com aquela pessoa. E eu não sei se Uhum. se relaciona diretamente com Freud, mas tem muito esse aspecto também, né? A gente falou por essa questão religiosa, mas a não religiosa também, por assim dizer, de questões estabelecidas na sociedade, são muito fortes também, né? E se aplicam ainda hoje. Não, com certeza. Eu acho que a analogia que vocês fizeram faz muito sentido se a gente pensar nesse ser humano ambivalente, por assim dizer, né? Está em conflito entre os seus desejos carnais, vamos colocar assim, e as suas necessidades morais, digamos assim, de se comportar. O problema que o Freud enxerga com a questão da religião é por conta do conceito de pecado, a ideia de culpa. Ele, como eu falei, ele tinha especialização na área de neurociência, né? Ele fez, inclusive, o mestrado dele é voltado para essa área. Então, ele fala em determinado momento que ele acha que as religiões, principalmente no caso, as religiões que trabalham com o conceito de pecado, produzem problemas com essa noção de culpa, né? Que a noção de pecado traz. Ele acreditava, na época, como neurologista, né? Que isso poderia gerar efeitos, digamos assim, poderia debilitar o intelecto da criança quando ela é exposta desde muito cedo a noções como pecado e culpa. Então, o problema que ele identifica é mais ou menos aí, em relação à religião. Ele achava que nós deveríamos, como vocês falaram aí, ter uma instância moral que vai tentar administrar esses instintos, mas ele achava que nós deveríamos fazer isso desprovidos de qualquer tipo de crença ou algo nessa natureza, né? Ele achava que nós deveríamos fazer pelas nossas próprias forças ou pelo nosso próprio esforço moral, racional, digamos assim. Mas eu queria colocar uma questão para vocês aqui, Ai, meu Deus. que eu acho muito interessante. Não, eu estou curioso para saber, realmente, muito curioso. Porque um dos conceitos que eu mais gosto do Freud é o conceito de sublimação. Sublimação, né? Só fazendo uma resumão bem grosseiro do que é, né? Que eu interpreto que seja, como a gente conversou, para ele a civilização se baseia na repressão dos desejos, impulsos, instintos e etc, né? E aí aí você vai perguntar, tá, mas e aí? Não tem solução? O que vai resultar dessa equação aí? Muita coisa. Ele via no consultório dele neuroses, ou, né, alguns tipos de transtornos psíquicos que são consequência desse conflito, né? Mas uma das coisas que ele fala, um dos conceitos que ele desenvolve é o conceito de sublimação. Eu acho extremamente interessante para o momento da pandemia. O que é isso? A gente tem que reprimir os nossos desejos, porque a civilização exige isso de nós, né? Mas a gente pode canalizar esses desejos, esses impulsos que a civilização exige que a gente reprime, para outras coisas. E aí ele vai dizer especificamente, por exemplo, para arte, atividades intelectuais e atividades físicas. Então fazendo um paralelo com a pandemia, eu fico pensando o seguinte: a gente nunca precisou tanto de sublimação como hoje, porque a gente não pode fazer um monte de coisa, um monte de desejo que a gente quer fazer. E a gente vai ficar louco se a gente não direcionar esses desejos para algum lugar, tem que ir para algum lugar, entendeu? Porque senão ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar, as pessoas vão ficar loucas. Chega uma hora que esse excesso de repressão, ele não dá conta, a gente não consegue administrar isso aí. Precisa ir para algum lugar, né? E aí eu perguntaria para vocês como é que vocês têm sublimado, digamos assim,
essas repressões que a pandemia nos coloca como algo a mais, né? Eu acho que a sublimação pode ser vista aí no número de separações, né? Na pandemia. A galera e o número de pessoas que engordaram, né? A galera tá, pô, tem que mandar para algum lugar, né? Isso é Essa, verdade. essa repressão. Mas olha, eu não sei te dizer, cara. Eu não sei te dizer em relação à minha vida, assim. Porque, basicamente, né, a gente não faz nada, né? A gente não pode fazer nada. Então, uma coisa que eu tava comentando. Eu sinto falta de poder ter aqueles finais de semana onde você sai para comer tranquilo, sabe? Aquela questão de você poder estar perto das pessoas sem medo, né? Uhum. E aonde você sublima isso, não sei se posso falar assim, é difícil de perceber, né? Mas eu acho que a É. gente acaba sublimando, por assim dizer, eu vou falar no meu caso, nas relações mais próximas, com as pessoas mais próximas, que você extravasa um pouco mais aquilo que você sente e aquilo que você está vivenciando, né? Então, as pessoas que estão mais Uhum. próximas, elas sentem muito mais isso. Eu acho que é por aí, entendeu? Já que eu não sou uma pessoa que, de certa maneira, eu crio um caos na sociedade. Ainda Ainda não. não. Tenho meus momentos de dia de fúria, onde eu quero quebrar tudo, mas não fiz isso ainda. E assim, é interessante que cada um na sua busca faz de um jeito, né. Tem pessoas que elas Uhum. partem para de repente, uma leitura, para um entretenimento, tem pessoas que se apegam a orações, a rezas, e assim vai, né. É interessante como que cada um tem uma maneira de extravasar isso, e eu brinquei, mas de fato isso acontece, de pessoas que passaram a ficar mais tempo em casa, reprimidas de determinados desejos ou, possibilidades, por assim dizer, e no alto convívio acabaram, né, se separando. Eu tô Uhum. rindo porque mas é É triste, triste. é realmente isso. É. Aumentaram o número de casos de pessoas que se suicidaram, aumentaram os casos, de agressões em casa, e as pessoas acabam extravasando isso para um lado muito mais negativo, né, muito mais pejorativo, ao invés de repente, não sei se tem como também, de sublimar isso para um lado positivo, né. O Agora Sabe Freud que no, explica no isso meu aí. caso, Freud explica. Ele no, dá um no, no nome meu para caso, essas tendências. Diga aí, Davi, fala aí, fala. no, no, así rapidão, que no meu caso eu fui por aí pensando numa questão mais de me organizar os tempos. Tipo, eu sou mais uma pessoa que faz diferentes coisas sem uma organização prévia, e isso tá me deixando bem estressado. Agora, tipo, que eu tô em casa, eu consigo meio que controlar o tempo, cara. Horário de acordar, horário, sei lá, de fazer alguma outra coisa. E isso É. como que foi me dando uma certa tranquilidade, entre aspas, né? Porque meio que eu, cara, meio que consegui me organizar com algumas coisas, com alguns outros projetos e tal. Aí meio que deu certo. Só que assim, tem uma sensação que a minha vida tá passando e meio que não tem, os dias não tem sentido, mano, porque você tá dentro de casa o Uhum. tempo todo e você vê que, tipo, o amanhecer, o nascer do sol pela janela, o pôr do sol pela janela, e você tá o tempo todo dentro de casa e você, tipo, olha assim pela janela, cara, minha vida tá passando e eu tô fazendo nada, porque essa é a É. sensação. É Mesmo isso, fazendo tipo, coisas, parece que você tá fazendo é, nada, entendeu? guloso. É Não, por é isso que o Davi vai complicado. o jeito que o Davi sublima, ele não quis falar aqui, mas ele vai todo dia no É, mercado, cara. Essa desgrama aí tá todo dia no Uou, mercado, cara. eu achei que ele escondeu o jogo, ele não está querendo contar as sublimações dele. Isso aí Escondeu, é sinal de que tem alguma não, coisa escondeu pra séria aí, vou, caramba. hein? comecei a namorar e vou para o mercado aqui perto de casa. São duas coisas que eu fiz para sublimar esse mundo. É verdade, começou a namorar no começo da pandemia, cara. Tá Ah, sublimando é? desse jeito. Pelo menos tem um namoro. Agora, toda hora que Namoro você e liga. comida. Não, você liga pro Davi, ele tá no mercado. Se brincar, ele tá gravando agora no mercado. Caramba! É uma boa maneira de. É verdade que você falou, teve muita gente que engordou nessa pandemia, né? Porque teve gente que direcionou as energias para a comida, não é algo, não é algo pequeno, cara, é algo que realmente chama muita atenção.